Olá! Hoje a gente mergulha a fundo em Tomás de Aquino, um gigante, né? Do pensamento medieval ali pelo século XIII. Exatamente, uma figura-chave. A fonte para esse nosso deep dive é um resumo bem completo sobre ele. Cobre a vida, a obra, o legado. Bem denso mesmo. E a nossa missão aqui é tentar entender, né? Por que ele foi tão importante. Uhum. Principalmente essa ideia dele, essa tentativa assim bem ousada de juntar a fé cristã com a razão. E com Aristóteles, né? Que estava voltando com tudo na Europa naquela época. Isso. Ok, então vamos desempacotar isso aí. Perfeito. É importante a gente visualizar o cenário da época. Pensa assim, a Europa estava redescobrindo Aristóteles. Através das traduções árabes, né? Exato. E aí veio uma enxurrada de lógica, de ciência, metafísica, um sistema de pensamento muito, muito forte. Uau! Só que vinha de uma fonte pagã, né? Para muita gente na igreja, aquilo parecia uma ameaça. Como é que você concilia essas duas coisas? A fé revelada e essa razão aristotélica. E a vida dele já começa meio fora da curva, né? Ele era de família nobre italiana. Sem super nobre. Esperavam que ele seguisse uma carreira, assim, de poder dentro da igreja. Mas não, ele decide ir para os dominicanos. Uma ordem mendicante, né? Que vivia de caridade, focada no estudo, na pregação, bem diferente. Totalmente. A família ficou furiosa, tentaram impedir ele à força. Pois é, essa escolha já mostrava uma cabeça diferente, né? Independente. E foi com o mestre dele, o Alberto Magno, que ele realmente mergulhou em Aristóteles. Ah, aí que começa a conexão. É aí. E o que é fascinante, assim, a grande sacada de Aquino foi essa. Ele não viu Aristóteles como inimigo da fé. Não. Não. Ele viu como uma ferramenta poderosa para entender melhor a própria fé. A ideia central é que a verdade é uma só, sabe? Se algo é verdadeiro pela razão, pela filosofia, não pode contradizer a verdade que vem da fé, e vice-versa. São tipo caminhos diferentes que levam para a mesma fonte, Deus. Mas isso não foi recebido com desconfiança? Usar um filósofo pagão para explicar a doutrina cristã, imagino que deu o que falar. Ah, com certeza. Muita resistência. Tinha os teólogos mais tradicionais, que olhavam para a filosofia grega com o pé atrás. Certo. E tinha também os filósofos mais radicais, que interpretavam Aristóteles de um jeito que parecia, assim, totalmente incompatível com o cristianismo. E o Aquino ficou ali no meio. Exatamente. A genialidade dele foi navegar nesse meio termo. Ele usou a lógica de Aristóteles para construir argumentos super sólidos para a doutrina cristã, para mostrar que a razão, quando bem usada, leva a Deus. E a maior expressão disso tudo é a Suma Teológica, certo? Aquela obra gigantesca. Nossa, monumental. É quase sobre-humano o que ele tentou fazer ali. Sistematizar todo o conhecimento teológico e filosófico relevante da época. E o método é curioso, né? O tal método dialético. Muito. Para cada pergunta, ele primeiro lista as objeções. Tipo, os argumentos mais fortes contra a posição dele. Sério? Ele começava pela crítica. Sim. Depois ele apresentava os argumentos a favor da posição dele. E só então ele dava a resposta detalhada, refutando aquelas objeções iniciais, uma por uma. É como ver um debate super rigoroso acontecendo ali na página. Impressionante! E falando em argumento, tem as famosas 5 vias para provar que Deus existe. Como é que elas funcionam assim, usando só a razão? As 5 vias são um exemplo perfeito disso. Pega a primeira, a do movimento. A gente vê que tudo no mundo que se move é movido por outra coisa, certo? Certo, uma coisa empurra a outra. Isso. Mas essa corrente não pode ir para trás infinitamente. Senão, nada teria começado a se mover. Então tem que ter um primeiro motor que não é movido por nada, que começou tudo. Ah! E esse seria Deus. Para Aquino, sim. É o que a gente chama de Deus. Ele parte da observação do mundo, usa lógica e chega numa conclusão teológica. É bem aristotélico no método. Entendi. E outra ideia central é a lei natural. Aqui nos dizia que, mesmo sem a Bíblia, a nossa razão consegue sacar uns princípios morais básicos. Tipo o quê? Bem, preservar a vida, essas coisas estariam, de alguma forma, inscritas na nossa natureza por Deus. Seria um reflexo da lei divina, que todo mundo pode acessar pela razão. Entendi. Então essa harmonia, fé, razão, as provas racionais, a lei natural,
tudo isso é a base do que a gente chama de tomismo. Exatamente. O tomismo virou por séculos a filosofia e a teologia quase que oficial da Igreja Católica. Ele foi canonizado, virou o doutor da Igreja. Uau! E a influência dele vai muito além da teologia, sabe? Marcou o direito, a ética, até a política no Ocidente. Essa ideia de uma ordem racional no universo, na sociedade, com Deus como fundamento. Então, para a gente resumir aqui, o que tudo isso significa? Basicamente, Tomás de Aquino não correu da razão nem da filosofia pagã. Longe disso. Pelo contrário, né? Ele usou essas ferramentas para aprofundar e defender a fé cristã e criou uma síntese assim muito poderosa que moldou o pensamento ocidental. E essa síntese, olha, não é só peça de museu, não. O debate sobre fé e razão continua super atual. As discussões sobre ética, moral universal, a existência de Deus. Verdade. Muitas dessas discussões ainda ecoam as perguntas e os métodos que o Aquino estava explorando lá atrás, quase 800 anos. É impressionante a relevância. É sim, e fica aqui uma provocação para a gente pensar. Essa ideia de uma lei natural que a gente conseguiria descobrir pela razão e que reflete uma ordem divina. Como é que isso dialoga ou até bate de frente com as visões que a gente tem hoje sobre moralidade? Boa pergunta. Muitas visões hoje são seculares, né? Ou relativistas. Exato. Baseadas em outras premissas. Então, a questão que fica é, ainda dá para a gente buscar algum fundamento ético comum no meio de tanta diversidade? E qual seria o papel da razão nisso tudo? O pensamento de Aquino, mesmo antigo, ajuda a gente a formular essa pergunta que é bem importante hoje.